O Espírito Santo, na verdade, é o Deus que atua aqui. No texto que o pastor Eliseu leu, nós observamos Jesus orando na frente dos seus discípulos, dizendo que ele precisava ir. Porque se ele não fosse para o Pai, o Espírito Santo não viria. Ele foi para o Pai, o Consolador veio e é Ele quem atua aqui no meio da igreja. É Ele quem consola, é Ele que repreende, é Ele que trata, é Ele que chama. Inúmeros são as funções do Espírito Santo na vida do crente, também na vida da igreja. Inúmeras são as funções dele. Então, nós precisamos ter em mente que quando nós tratamos acerca da pessoa do Espírito Santo, ele não é uma energia ativa, ele não é uma força impessoal, ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco. O Deus que nós servimos, ele não é um Deus morto, né, pendurado no madeiro, como nós observamos no pescoço de muitas pessoas. Não, a Bíblia diz que ele ressuscitou e ele intercede por nós, ele ouve as nossas orações, ele responde às nossas orações, e nós temos essa liberdade de poder buscarmos a Ele, orar a Ele e também ouvir a voz do Espírito Santo. Também vou fazer um parêntese aqui na mensagem, né? Não trata sobre o Espírito Santo, mas tem a ver relacionado à oração. Às vezes nós temos tem crente que muitas vezes não sabe orar como convém. Quando nós vamos orar a Deus, trata-se de um diálogo, não um monólogo. É um diálogo. Nós perguntamos, ele responde, nós oramos e ele também responde. E muitas das vezes nós ajoelhamos e naquela pressa, né, parece a metralhadora, tá, Senhor, depois que termina a oração, Senhor, é isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém, levanta e vai fazer as atividades. Não, para um pouquinho, ora a Deus, vai falando, Senhor, vai falando no meu coração, vai me dando uma direção, vai me consolando, vai me repreendendo, vai me mostrando o caminho. E com muita paciência, fica lá, ouvindo a voz do Senhor, ou procurando ouvir a voz de Deus. Ele é um Deus que tem prazer em se relacionar com a sua criatura. É o que diferencia de muitos deuses, né? Que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. É um outro assunto. Agora, antes de nós continuarmos nosso estudo, vamos observar alguns textos bíblicos importantes. Em João capítulo 16, versículo 12 e 15, Jesus, ao se referir ao Espírito Santo, ele o identifica com tratamentos pessoais, literalmente como gente. Jesus se dirige a ele, Jesus fala dele como se estivesse falando de um amigo, como se estivesse falando de uma pessoa. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, nós observamos que existe a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e a pessoa de Deus Espírito Santo. E em João capítulo 15, versículo 26, Jesus sempre se refere ao Espírito Santo como uma pessoa distinta dele e também distinta do Pai. Nós não podemos confundir a Trindade, resumidamente, somente em uma pessoa. A Trindade é um Deus constituído em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós observamos em toda a Escritura eles trabalhando em conjunto. Quando nós observamos, depois que foi criado todas as coisas, que eles resolveram criar o homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha, façamos trata de uma pluralidade. Ele não está falando na primeira pessoa, ele está tratando ali já de pessoas que estão, não é anjos não. Ali é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o povo pecou, construiu a torre para poder se separar de Deus, nós observamos lá, desçamos e confundamos a língua. Então, nós observamos a presença da Trindade no Antigo Testamento, nós observamos a presença da Trindade no Novo Testamento, quando Jesus, quando ele inicia o teu ministério, deixa lá a carpintaria, vai até João o Batista,
para poder se batizar, ainda que o batismo de João fosse um batismo de arrependimento, ainda que Jesus não houvesse cometido pecado, mas para que se cumprisse as Escrituras, ele foi até João para que fosse batizado. E após ele ser batizado, a Bíblia diz que ouve-se uma voz no céu: este é meu filho amado em quem me comprazo, é o Pai. E depois vem o Espírito numa forma corpórea de pombo e pousa sobre ele e leva ele para o deserto, para que lá ele pudesse ser tentado por 40 dias e 40 noites. E o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto é o mesmo Espírito que também às vezes nos conduz para situações que nós não achamos, não entendemos. E nós ficamos abismados. Acho que Deus não está nesse negócio. E às vezes é o próprio Deus nos direcionando para forjar o nosso caráter, para trabalhar em alguma área da nossa vida, que ainda que nós não reconheçamos, Ele sabe que precisa ser trabalhada. Então, a pessoalidade do Espírito Santo é muito claro nas Escrituras Sagradas. A pessoa do Espírito Santo pratica atos que só uma pessoa pode praticar. Primeiro, a pessoa do Espírito Santo investiga minuciosamente todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Isso é muito sério. Isso quer dizer que não tem pecado que possa ser escondido. E eu vou mais além. Não tem pensamento que nós podemos esconder dele. Se nós quisermos cavar o mais profundo buraco e lá nos escondemos de Deus, lá ele também está. Porque ele traz as características de Deus, ele também é onipresente. Ele é onisciente e ele também é onipotente. Então o Espírito ele investiga. Eu gostei muito desse termo, minuciosamente. Isso quer dizer que ele esquadrinha o teu coração. Ele esquadrinha a sua mente. Ainda que nós tenhamos aparência de piedade, ainda que nós nos vestimos como crente, agimos como crente, falamos como crente, ele ainda assim conhece o que realmente se passa dentro do nosso coração. Ele sabe as intenções do nosso coração. Eu penso que isso para mim me traz temor e tremor. Porque hora ou outra nós nos pegamos com os pensamentos lá onde não presta. E o próprio Espírito nos alerta, e nós muitas das vezes continuamos, né? Aí entra na mesma situação de Davi, né? Ele viu, poderia ter saído correndo, não. Atentou. Poderia ter fugido. Mas quando nós damos liberdade para a carne, chega uma hora que a gente não consegue resistir a ela. E quando nós não conseguimos resistir a ela, a consequência é o pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado entristece o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo revela. E revela o oculto e o escondido. Nós sabemos que essa é a maior revelação de Deus. Nada está acima das Escrituras. Ainda que a palavra de Deus tenha sido revelada aqui, se Ele quiser revelar algo que está escondido, Ele revela também, porque Ele é Deus e nós não podemos limitar o Deus que nós servimos. Alguns grupos religiosos, né, cessacionistas, acreditam que a atuação, não dizem com essas palavras, mas a atuação do Espírito Santo foi até o fechamento do cano. Fechou o cano das Escrituras, acabou. Não. A ação do Espírito vigora até hoje. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda batiza, ele revela. Não há nada, nós não podemos limitar o Deus que nós servimos. Então a pessoa do Espírito Santo, além de revelar as Escrituras para os servos do Senhor, ainda revela o oculto e o escondido. Se Ele quiser, Ele revela, como nós já tivemos várias experiências nesse sentido. E a pessoa do Espírito Santo fala. Tem um monte de texto lá, tá vendo?
É que não dá para ler, senão a gente vai até amanhã, mas tem os textos lá. Ó. Ele fala conosco. Eu volto a bater naquela tecla. Ele não é uma força ativa. Ele é uma pessoa, ele é Deus e ele tem prazer em se relacionar conosco. Ele tem prazer em se relacionar conosco. A questão é, nós temos este mesmo prazer em se relacionar com ele? Será que nós temos visitado o jardim da oração com frequência? Com o coração contrito, quebrantado, para ouvir a voz de Deus? Ou será que nós não temos frequentado o jardim da oração e quando nós frequentamos, nós chegamos lá altivo, com o nariz empinado, achando-se, né, o maioral? Não. Nós devemos sempre, quando nós quisermos ouvir a voz de Deus, nos posicionar como quem nós somos, criaturas, servos, que precisamos do perdão dele, precisamos da direção dele e precisamos ser direcionados por ele. Se nós nos esforçássemos em procurar buscar literalmente a orientação de Deus por meio da sua palavra e por meio da oração, com certeza nós erraríamos menos. Nós erramos muito, porque infelizmente muitos têm abandonado essa prática. Isso traz prejuízos enormes para a igreja. A pessoa do Espírito Santo clama. A pessoa do Espírito Santo testemunha, ele testifica. A pessoa do Espírito Santo intercede por... Olha que coisa maravilhosa. Jesus, a Bíblia diz que Jesus está onde? Com o Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Além de Jesus interceder por nós junto ao Pai, o Espírito Santo aqui também intercede por nós e intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo habita. 1 Coríntios, não está o texto lá, mas se quiser pode anotar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz que nós somos templo do Espírito Santo, e que ele habita em nós, e que nós o temos da parte de Deus, e que nós não somos mais de nós mesmos, porque fomos comprados por bom preço. Por isso glorificai a Deus tanto no vosso corpo, como no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você é a habitação do Espírito Santo, irmão. Se você é a habitação do Espírito Santo, você tem como resistir ao diabo. Você tem como resistir à tentação. Você tem como resistir ao pecado, você tem como resistir à fofoca, você tem como resistir à murmuração, você tem como resistir à intriga, você tem como resistir à divisão, porque o Espírito Santo habita em você e ele abomina tudo isso. Percebe que nós temos uma ferramenta extraordinária que mora dentro de nós e nós não fazemos uso dela, ou pelo menos não como deveríamos. A pessoa do Espírito Santo nos guia, ele nos conduz. Salomão diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final deles são caminhos de morte. E quantas vezes também nós nos pegamos indecisos? Para onde eu vou? Será que eu tomo essa decisão? Será que é o momento? Eu estou em dúvida, e nós nos corroemos com aquelas dúvidas, perguntamos para o pastor, que é homem de Deus, perguntamos para os obreiros que são homens de Deus, perguntamos para alguns irmãos, algumas irmãs que são da nossa confiança, homens e mulheres de Deus, ainda que queiram sinceramente nos ajudar, ainda que esteja baseado nas Escrituras, a possibilidade de errar existe. Mas quando nós procuramos buscar a orientação do Espírito, a probabilidade de errar é zero. Por isso é importante de nós, literalmente, colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor e permitir que Ele guie, que Ele nos conduza. É fácil? Claro que não.
porque nós temos um oponente que batalha a todo tempo, na verdade 2 oponentes que batalham a todo tempo contra isso. Às vezes Deus nos coloca num caminho, que é o caminho da bênção, o caminho da felicidade, o caminho da prosperidade, o caminho espiritual, é onde Deus quer que nós estejamos, só que parece que no meio do caminho, nós perdemos o foco e desviamos dele. Sabe por quê? Porque tem Satanás que peleja todo o tempo contra o crente, e além do mais tem a nossa carne, o nosso eu, sabe, o nosso eu, a nossa carne, o velho Adão, querendo sair da jaula e tomar conta da nossa vida, dizendo, ele é meu. Não, hoje o Espírito Santo habita em nós, e se ele habita em nós, nós não podemos dar espaço para que o eu, a carne, possa tomar conta da nossa vida. É uma batalha travada. Paulo falou que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. Você vê lá o fruto do Espírito e as obras da carne. 17 obras da carne, 9, quase o dobro. Quase o dobro. Então é difícil lutar contra a carne, é difícil lutar contra nós mesmos, é difícil lutar contra o adversário, e nós só conseguiremos vencer se nós usarmos as ferramentas que estão disponíveis para nós. E quais são elas? A palavra de Deus, a oração, e o Espírito Santo atuando em cada um de nós, nos fortalecendo, nos renovando, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos colocando de pé, porque se não for a Ele, ninguém estaria aqui hoje. Não foi porque nós divulgamos, não. E foi só uma ferramenta. Quem tocou no seu coração e te trouxe foi o Espírito Santo, porque você, assim como eu, precisa aprender mais dele. Precisa conhecer mais dele. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O Espírito Santo, ele forma a essência e chama os obreiros para assumirem a obra de Deus. Você percebe a diferença quando o obreiro é chamado por Deus? E quando o obreiro, ainda que seja obreiro, não é chamado por Deus. Você percebe a diferença? Existe, como existe. Eu conheci pessoas uma pessoa na verdade, que trabalhou muitos anos numa fábrica, eu já falei isso em algum lugar, você foi no culto, na escola dominical, e saiu, aposentou, recebeu uma boa grana, e agora vou investir aonde? Vou investir na igreja. Alugou um salão, pintou de preto, colocou as lâmpadas coloridas, contratou uma equipe de músicos, contratou um pastor, saiu divulgando, a igreja está lá cheia. Entendeu que aquilo é um investimento, não na vida das pessoas, mas investimento financeiro. Então são aqueles que são chamados por Deus para a obra e aqueles que não são chamados por Deus para a obra. Da mesma forma, é na questão dos cargos. Deus literalmente não me chamou para cantar. Já tentei, meus irmãos. Já tentei, mas não tem jeito. Fiz um curso para tocar violão. Parecia o Chaves. O pessoal do Chaves, quando toca o violão ao contrário, parecia eu. Não vai. Ainda que eu me esforçava, aprendi a ter umas notinhas, mas aí a voz não dava com as notinhas, havia um conflito, desiste. Deus me chamou, humildemente falando, é para a palavra, então eu tenho que me dedicar àquilo que Deus me chamou. Me dedicar para o meu ministério. Porque senão, às vezes, nós investimos tempo e recurso em algo que não vai trazer tanto proveito. Por isso é importante que o crente, todos nós temos o nosso lugar no corpo, saibamos qual é a nossa vocação, invista na sua vocação e faça para a glória de Deus. Ah, se você canta e prega, glória a Deus, melhor ainda. Se você canta, prega, melhor ainda, tem obreiro para ficar completo, faz tudo, né? Toca, canta, prega, é tudo uma bênção, né? Glória a Deus por isso, né? Mas quem faz tudo isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele forma a nossa essência. Ele muda aquele Kleber que outra hora pecava demasiadamente,
não tinha temor, ele transforma literalmente numa nova criatura. Tem muitos de nós que não têm experiência de conversão. Vem para a igreja, às vezes está 2, 3, 10, 15, 20, 30 anos, mas não teve uma experiência de conversão. Não teve uma experiência de conversão. E é difícil nós falarmos sobre isso. Quem sabe numa outra oportunidade, né? É importante essas questões. É importante nós sabermos disso, porque o Espírito Santo, quando chama, ele forma a nossa essência e chama os obreiros para assumirem a obra de Deus. Tem pessoas que foram chamadas para ser pastor. Pastor Jorge foi chamado para ser pastor. Pastor Carlinho é para ser pastor. Pastor Vercário é para ser pastor. Kleber não é para ser pastor. Quem sabe, mais para frente. Quem sabe mais para frente. Porque pastor precisa ter aquela calma com as ovelhas, nunca fez, né? Aquele amor, aquele cuidado. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? E por fim, a pessoa do Espírito Santo persuade os pecadores e os convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que quebra as amarras do inimigo. É Ele que abre o nosso entendimento para compreender as verdades da palavra de Deus, porque Paulo fala que a salvação vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. É Ele que nos dá entendimento, é Ele que trabalha no nosso coração, é Ele que nos coloca de pé na verdade, é Ele que nos traz à frente com o coração contrito e quebrantado em lágrimas, entregando a nossa vida a Jesus, e não para por aí não. Depois que nós aceitamos a Ele, onde nós fomos justificados por Deus, nós entramos no processo da santificação, e quem faz é o Espírito Santo, onde Ele vai nos moldando, vai tirando os carrapichos, onde Ele vai formando a nossa essência, vai nos transformando a estatura do varão perfeito, e o processo é árduo, o processo é lento. Depende. Quanto mais você se coloca nas mãos de Deus, mais o processo se adianta. Quanto mais nós resistimos, mais vai demorando. E por fim, a pessoa do Espírito Santo persuade os pecadores, convence do pecado, da justiça e do juízo e leva para o céu. Portanto, ao estudarmos honestamente as Escrituras, fica muito clara a pessoalidade do Espírito Santo. Nada de fluido, nada de energia, nada de força ativa. Ele é a pessoa de Deus Espírito Santo. Ele orienta você, Ele guia você, Ele fala com você, Ele consola você e Ele te capacitará. Tudo vem por meio do Espírito Santo. E em segundo lugar, a pneumatologia estuda a divindade do Espírito Santo. Além de ter as características pessoais, o Espírito Santo também é Deus. Ele é chamado de Deus em Atos 5. Ele é chamado de Senhor em 2 Coríntios capítulo 3. Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. É os atributos outorgados a Deus, que também se encontra na pessoa do Espírito Santo. Um dia um testemunho de Jeová bateu na minha porta lá, novo convertido. E começamos a falar de Jesus, e entrou na pessoa do Espírito Santo, ele falou esse negócio de força ativa. Eu sabia que ele estava errado, eu sabia que ele estava tentando me enrolar, mas eu não sabia como defender ali. Aí ele me deu uma carta na mão. Ele falou: vamos marcar um estudo para a próxima semana? Eu trarei aqui o ancião, vamos marcar o estudo, vamos marcar. Marcamos o estudo. Fui para cima. Procurei os irmãos que faziam teologia lá, contei a história. O irmão me deu um livro, Feita a Heresia, do Raimundo de Oliveira. Não é comercial não, o melhor. Lá ele contava toda a história do testemunho de Jeová. David John Tave Russell, John Rutherford, John Knorr. Os homens batiam nas mulheres, foram presos por diversos detentores. É uma raça terrível de adventismo. Era um grupo assim que só aprontava. E estudei toda a história deles. E peguei
a defesa da fé sobre... Mas escrevi tudo num caderno. Não tinha computador, peguei aquele caderno, eu escrevi tudo lá, esperei o ancião vir. Chegou lá o ancião com a pastinha, acompanhado do rapaz que me abordou. Tudo bem, senhor Kleber, tudo bem. Tal. Sentamos na mesa, quer tomar uma água? Eu quero tomar água, a cortesia. Aí vamos começar os nossos estudos. Só que eu falei, antes de nós começarmos os nossos estudos, você pode me tirar algumas dúvidas acerca dos testemunhos de Jeová? Pois não, senhor Kleber. Eu comecei a conhecer o John Taze Russell. Dele, conheço. Eu falei, ele é o fundador da igreja, né, para não falar da feita, para ele sair correndo. É o fundador da igreja, ele falou, sim, ele é o fundador da igreja. Eu falei, o senhor ficou sabendo que ele foi penalizado, foi preso porque batia na esposa? E comecei a contar toda a história. Aí entramos na doutrina do Espírito Santo. Eu falei, antes do senhor continuar, eu peguei o caderno, li tudo que estava escrito lá. Falei, vai abrir na Bíblia. Falei, senhor Kleber, eu estou um pouco atrasado com o meu tempo. A gente pode marcar o nosso estudo para outro dia? Eu falei, não, tudo bem. Fechou a pasta, pegou a bolsa, foi embora, nunca mais apareceu lá em casa. Até hoje eu estou esperando ele falar, mas ele não apareceu em casa. Sabe por quê? Porque nada resiste à verdade das Escrituras. Não era um pensamento vago. Eu estava com a Bíblia aberta, leia aí, está escrito. E quando nós falamos, está escrito, acabou. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. As mesmas características do Pai, do Filho, encontra-se também na pessoa do Espírito Santo. Todas as pessoas têm um nome que as identifica, e os nomes dados ao Espírito Santo também o identificam como Deus. Ele é chamado de Santo, Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é chamado de Espírito de Deus, Ele é chamado de Espírito de Cristo. Ele, em Isaías, ele é chamado de Senhor. Em Isaías 6, ele é chamado de Senhor Deus. Em João 14, ele é chamado de Consolador. E em Filipenses 1, Paulo chama ele de Espírito de Jesus Cristo. Ora, mas fala Deus, fala Jesus Cristo, por quê? Porque é a mesma pessoa. Ali é o Deus onipresente, onipotente, onisciente, é a Trindade. É a Trindade. A dificuldade que muitos encontram em querer separar a função de um do outro é que não dá para separar, porque eles estão intrinsecamente juntos, não tem como separar, é um único Deus, em três pessoas distintas. Então o Espírito Santo, na Bíblia, também é Deus. E os nomes dados às pessoas do Espírito Santo também o identificam com as suas obras. Ele é inteligente, ele tem vontade própria, ele ama, ele se entristece, ele fala, ele intercede e ele ensina. São os nomes dados a ele que o identificam com as suas obras. Ele tem vontade própria, ele não está preso à vontade de ninguém, e nem à vontade de Deus Pai, nem à vontade de Deus Filho. Embora sejam três pessoas distintas em um único Deus, cada um se relaciona de forma, a português vai falar, amigável. Não existe conflito. Talvez se eu juntar o pastor Jorge e o pastor Carlinho e formos trabalhar um assunto, vai ter discussão, porque nós temos, as posições são diferentes. Algum ponto ou outro há uma diferença, né? Na igreja nós convivemos com pessoas com personalidades diferentes, esse é o desafio de ser crente, meu irmão. Esse é o desafio de conviver em igreja. São pessoas com características diferentes, pessoas com temperamentos diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, mas o que é prioridade, nós não podemos abrir mão. O que é secundário, né? Eu vou ficar discutindo sobre tricotomia. Alguns creem, né, que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Outros acreditam que o homem é um corpo, espírito e alma é a mesma coisa, de dicotomista. É doutrina secundária, não envolve salvação. Mas o que envolve salvação tem que ter unidade, para que a igreja possa caminhar bem. Nós fomos, aproveitando o ensejo, nós somos pentecostais. Nós temos a nossa confissão de fé, nós temos a nossa base doutrinária. O que é secundário, dá para discutir com café com bolacha, né? Tomando um café com bolacha, mas o que é
pontual que é doutrina, não se abre mão.